A maioria da população de Chapadinha não sabe quem foi Matarroma. Até me arrisco a dizer que 1% da população não sabe um poema da sua autoria. É bem possível que a maioria dos moradores e pessoas que passam pela cidade de Matarroma sequer tem a noção da origem do nome daquela cidade. Qual a relação entre a mata e a Roma? Brincadeiras à parte, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, a cidade de Matarroma vem de José Matarroma, mais conhecido como Professor Matarroma. Nasceu no século XIX, na vila de Chapadinha, no dia 23 de janeiro de 1896. Nesse ano predominava o simbolismo. Uma escola literária de poetas que muitos dos seus membros morreram pobres, não tiveram uma obra sua publicada e até hoje são esquecidos. Matarroma era filho de Pedro Mata de Oliveira Roma e Teodolinda de Almeida. Ambos eram cearenses e elegeram a vila de Chapadinha para a ficção de residência do casal. E dessa união, Matarroma teve mais 3 irmãos. O jurista e poeta João Mata de Oliveira Roma, Luzia Mata de Oliveira Roma e Francisco da Mata de Oliveira Roma. Ele começou os estudos na vila de Chapadinha. Depois foi, juntamente com seu irmão, para a cidade de Brejo, onde concluiu o primário. Em Teresina, Matarroma concluiu o primeiro e o segundo grau, correspondente hoje ao ensino fundamental e o ensino médio. Após superar diversas dificuldades em sua vida e trabalhar como vaqueiro, mais tarde comerciante de sucesso em uma vila de nome Bom Sucesso, hoje município de Matarroma, na sua juventude, Matarroma, sem dar nenhum motivo, sem deixar uma carta sequer, sem explicar o seu desaparecimento, pegou um navio e foi para o Belém do Pará, sem deixar nenhuma explicação e nem informação da sua ida. A família fez todas as buscas e chegou a dar como falecido. Anos depois, Matarroma retorna para Chapadinha. E incentivado pelo irmão João Mata de Oliveira Roma e com a intercessão da sua mãe Teodolinda, ele foi para São Luís, concluiu os estudos, onde prestou o vestibular para Direito, na Faculdade de Direito de São Luís, onde concluiu
bacharel em Direito, no dia 8 de dezembro de 1925, pela Faculdade de Direito de São Luís, onde mais tarde ele se tornaria professor. Mais tarde ele justificava a amigos o seu desinteresse pela advocacia, porque ele não sabia cobrar pelos seus honorários e constrangia cobrar os seus serviços a pessoas pobres que não tinham condição nem de se alimentar. Matarroma casou com Elza Ferreira, com quem teve 3 filhos. O Rítio, que faleceu prematuramente, Marília, bibliotecária, assistente social e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Helena, que é funcionária pública e mora na cidade de Porto Alegre. O casamento de Matarroma perdurou por 10 anos, até que Dona Elza foi cometida por uma enfermidade e teve que ser levada para a cidade de Friburgo para dar continuidade ao seu tratamento. A separação de Elza com Matarroma, até hoje, não se sabe o motivo. Há quem especule que em uma das suas visitas Matarroma a Elza no Rio de Janeiro, o casal teve um desentendimento. E Matarroma expôs a fissura do seu sentimento e o seu desconforto de viver com essa separação. E compôs o poema intitulado Pobre Amor, que diz assim: nunca supus que tão cedo o nosso amor se acabasse. Sempre julguei que ficasse cantando como nasceu. Mas entre nós, a distância, minha humildade não galga. Tens o porte de fidalga, tem o gesto de plebeu. Fora melhor que teu vulto, neste solar esquecido, não tivesse aparecido. Que eu sentir o desconforto de viver abandonado, sozinho no meu tugúrio, ouvindo o triste murmúrio das asas de um sonho morto. Não calculas como sofro, não sabes o quanto padeço, porque de ti não me esqueço, não te maldigo, porém quero que apenas relembrar-te que durante aqueles dias que jurando-me fingias, eu te amei como ninguém. Embora eu bem reconheça que um amor, quando nascido, de 1000 juras esquecido, de 1000 juras garantido, no mesmo instante em que nasce, nesse mesmo instante morre. Eu, dentro do meu degredo, nunca supus que tão cedo o nosso amor se acabasse. Dona Elza faleceu no dia 5 de maio de 1955, com 41 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro. Nunca mais retornou a São Luís. Matarroma sempre se notabilizou como exímio orador, porém mostrou desde cedo a sua veia literária
Era jornalista, poeta, político, catedrático da língua portuguesa e apaixonado pela gramática. Apresentava-se sempre alegremente. Não dispensava um paletó. Era alegre, bonachão, mas nem por isso deixava de transparecer o seu sentimento pelas circunstâncias da vida. Em 1930, Matarroma passou por concurso público no Liceu Maranhense, onde foi professor. Ele fundou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Luís, foi diretor do Colégio Estadual e do Colégio Cisne Branco, da qual, onde mais tarde ele foi proprietário. E lecionou de graça em vários estabelecimentos de ensino na cidade de São Luís. Na metade do século XX, ocorre no Maranhão um fenômeno raro, o aparecimento de verdadeiros mestres da língua portuguesa. Na vida profissional de mestres como Nascimento Moraes e Matarroma, deixaram sempre os seus nomes gravados na história do Liceu Maranhense. Além de ocupar posições de destaque, como delegado regional do Instituto de Pensão e Aposentadoria dos Comerciários, IAPC, ele foi diretor do SESC e do SENAC. Matarroma era conhecido como uma pessoa que combatia as desigualdades sociais. Sempre ajudava as pessoas, nunca deixou de ajudar aqueles que o procuravam. Matarroma, como político, ele foi eleito vereador para a Câmara de São Luís pelo PSB como o vereador mais votado. Foi eleito para 2 legislaturas como presidente da Câmara Municipal de São Luís, de 1955 a 1959. Meses depois que ele foi eleito presidente da Câmara, aconteceu um episódio que retrata o lado humanístico de Matarroma. É que havia nos corredores da Câmara um engraxate que, com a sua cadeira de engraxate, ficava lá pelos corredores da Câmara. E um vereador chegou para ele e disse: presidente, tira esse engraxate daqui, fica feia essa caixa, essa cadeira dele aqui, não pega bem. Aí Matarroma gostava de tratar os alunos e os amigos de um meu besta. Ele disse: olha, meu besta, eu vou lhe dizer uma coisa. Não entro na Câmara com meus pés se não entrar com meu coração. Deixe-o aí. Enquanto eu for presidente, ele fica. Matarroma, como presidente, ele combatia não cedia concessão à corrupção. Ele não era um homem de caráter rígido, íntegro, deixou as marcas de uma personalidade forte, combatia princípios éticos, um professor amado e idolatrado pelos alunos. Foi um professor que aglutinou em si o erudito, o intelectual,
o poliglota, vivia cercado entre amigos e entre eles a poetisa Zé de Cunha, do qual ele era compadre, eram compadres. Em dezembro de 1945, ele tomou posse na Academia Maranhense de Letras, na cadeira 17, cujo patrono era Sotero dos Reis. Entre tantos trabalhos escritos por Matarroma, estão Cartas Chilenas, inédito, até hoje não se sabe por quem estão os escritos. Visão Crítica, Brasil, Poemas e Antenas, escrito em janeiro de 1940, Histórias Compiladas, de 1948, e Velhos Ritmos, publicado póstumamente pela Academia Maranhense de Letras, em 1996, quando Matarroma completava o seu centenário. O soneto Estranho Sorriso, publicado em Velhos Ritmos, alcançou repercussão imediata, indicando-o ao posto de um dos melhores sonetos, uma obra-prima da literatura maranhense. E diz assim: Estranho Sorriso. Era ao sol pôr, eu me recordo quando, num estranho sorriso, ela dizia: não me deixes morrer, que lindo dia. E as cigarras agora estão cantando, lívida os olhos bacos delirando, numa lenta e tristíssima agonia. A ilusão derradeira me ungia, a mais bela ilusão de todo o bando. Passo a vida, entretanto, alegremente. De dor ou mágoa ninguém vê ressábio. Vivo sorrindo para toda a gente. Mas nossa alma nem sempre se revela. O sorriso que mora nos meus lábios e o sorriso final dos lábios dela. Em 1945 foi um ano de profundas transformações. A Segunda Guerra Mundial havia terminado e o interventor Paulo Ramos foi substituído pelo Dr. Clodomir Cardoso. A mudança atingiu o Liceu Maranhense e o professor Matarroma foi nomeado como diretor do Liceu. O soneto Tântalo celebrizou pelo caráter inusitado da inovação poética. Daí porque até hoje o poema é citado e recitado como uma das referências dos melhores textos escritos no Maranhão de então. Em 1946, aos 51 anos de idade, o poeta foi tomado por uma avassaladora e devastadora paixão por uma aluna sua, adolescente, que inspirava antológicos sonetos. Não tendo materializado o amor segundo consta, ele reinventa o mito, transpondo da necessidade biológica para o plano da necessidade psicológica. O soneto Tântalo reflete a frustração do poeta só realizada no plano platônico. A tragédia de Tântalo, revisada por Matarroma, traz de volta os mitos de Safo, de Abelardo e Heloísa, Édipo e Jocasta, Romeu e Julieta, Dom Pedro e Inês de Castro. Os amores impossíveis, né? Que havia um rei na Líbia, antiga Mesopotâmia,
chamado Tântalo, casado com Ceres. Eles tinham 14 filhos. Um dia, Tântalo resolveu dar um banquete aos deuses Apolo e Diana. Mas Tântalo não tinha o que oferecer. E resolveu, sem o consentimento de Ceres, matar uma de suas filhas, Penélope, para servir como banquete. Na hora de que serviu o jantar, Apolo e Diana perceberam que aquela carne era carne humana. Diante dessa estupidez cometida por Tântalo, os deuses o condenaram a um atroz suplício. Prenderam, e toda vez que ele quisesse comer alguma coisa, uma fruta, por exemplo, essa se afastaria dele. E se ele tentasse beber, a água também se afastaria. E assim, segundo a mitologia, isso aconteceu. Voltando à realidade, Tântalo, Matarroma amava Elsa com a mesma intensidade que amava essa garota, adolescente, sua aluna. Mas toda vez que se aproximava dela, ele lembrava que era casado, muito bem casado, e que respeitava a sua esposa Elsa. E assim, nada houve entre eles. Diante desse amor impossível, pelo menos na época dessa paixão, inebriado, sofrendo com a ironia do destino, Matarroma foi buscar na mitologia grego-romana refúgio para as dores do seu coração. Daí surgiu o soneto Tântalo, um dos mais belos sonetos da literatura maranhense. Tântalo conta uma lenda antiga cuja fama nos tempos modernos ainda voa. Que lá no inferno, condenado à toa, de fome e sede Tântalo rebrama. Junto corre uma fonte clara e boa. Perto, um galho de rama, um galho de frutas. Perto, um galho de fruta. Junto corre uma fonte clara e boa. Perto, um galho de ramas. Oh, meu Cristo, errei. Conta uma lenda antiga cuja fama pelos tempos modernos ainda voa. Lá no inferno, condenado à toa, de fome e sede Tântalo rebrama. Junto corre uma fonte clara e boa. Perto, um galho de fruta se recama. Mas se ele quer beber, se afasta a rama. E se tenta comer, a água se escoa. Tem a minha vida e a lenda o mesmo traço. Flagela-me também um vão desejo. Fome e sede incontida também passo. Unido como Tântalo eu me vejo. Tão perto desse corpo e não te abraço. Tão junto dessa boca e não te beijo. Em 1947, aconteceu uma violência crise no Liceu Maranhense, motivada pela desoneração do professor Matarroma e a nomeação do professor Araújo como diretor do Liceu Maranhense. Os alunos revoltados não iam mais às escolas, os professores ficaram desmotivados, e com isso o prefeito de São Luís, Costa Rodrigues, chamou o secretário Merval
que procurasse a congregação dos estudantes para que indicasse uma lista tríplice para escolher o diretor do liceu. A congregação dos estudantes não quis entrar nessa seara e deixou a cargo do prefeito a indicação do diretor. E, para surpresa de todos, o prefeito Costa Rodrigues nomeou Matarroma como diretor do Liceu Maranhense, e aí foi aquela alegria, os estudantes retornaram à aula, fizeram poesia, os professores todos contentes, e voltou à normalidade no Liceu Maranhense. Matarroma gostava de tratar os amigos, como eu falei, e os alunos de um tratamento especial de meu besta. E assim, quando recepcionou José Sarney, em junho de 1952, ao entrar na Academia Maranhense de Letras, ele disse: "Entra, meu besta, a casa é sua." Por ocasião da sua última vinda à Chapadinha, em julho de 1959, já bastante debilitado, Matarroma disse para a poetisa Zizete, sua comadre: "Olha, comadre, esta será a minha última vinda à Chapadinha. Eu estou chegando no começo do fim." Matarroma não tinha apego a bens materiais. E nessa ocasião que ele veio à Chapadinha, ele doou seus únicos bens, uma cabeça de gado, para o seu vaqueiro, Antônio Francês, e um interior chamado Quebra-Cabeça, aonde sua sobrinha, Maria Roma. Sem nenhum lamento, e tal qual Sócrates, Matarroma morreu conversando com um amigo Benjamin. E as suas últimas palavras que ele disse ao amigo foi um pedido que ele disse: "Benjamin, quando eu morrer, eu quero que tu faças um discurso para fazer chorar até as casuarinas." Casuarinas são as árvores, né? Que muitas vezes existem em cemitérios. Matarroma foi vítima de câncer nos pulmões, provavelmente pelo consumo excessivo de cigarros, e faleceu na Santa Casa de Misericórdia no dia 20 de setembro de 1959, aos 63 anos de idade. E está sepultado no cemitério do Gavião, em São Luís, na gaveta 332, na seção 3, onde, quando em vida, ele pediu para ser sepultado. Essa palestra, você poderá ter muito mais conhecimento nesse livro de minha autoria chamado Matarroma, o Tântalo de Chapadinha. Também recomendo a leitura do livro do Dr. Raimundo Marques, intitulado Do Gibão ao Fardão. E com isso, eu encerro dizendo: entrou pelo bico do pato, saiu pelo bico do pinto, meu senhor pediu para eu contar mais 5.